Superar um amor não correspondido não é uma tarefa fácil, ainda mais quando a pessoa por quem você se apaixona é sua grande amiga, uma amiga de infância. Mas com os conselhos de Kyo, nós pudemos perceber que não há uma maneira correta de se lidar com isso, mas há várias maneiras de não se perder a amizade e continuar seguindo em frente, superando aquele amor que você não conseguiu conquistar. Bora aqui junto com o Mano Joe para mais esse capítulo de Blue Box, o capítulo número 113, que simplesmente a Hina mostrou porque ela é a best girl desse mangá e de muitos outros, como também as formas de se lidar com um amor não correspondido, ainda mais quando a pessoa que você ama é sua amiga. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Blue Box, o nosso melhor romance do universo. E manos, eu não posso deixar de falar para vocês que eu me emocionei nesse capítulo. Sim, por causa da atitude da Hina e por todo o passado do Kyo e o que ele nos revelou, como ele lidou com aquilo e como no final seria um desperdício acabar com uma amizade simplesmente porque você foi rejeitado. Apenas deixar na memória aquela paixão que você sentiu talvez seja algo necessário para que você cresça e para que você dê um passo adiante. E muitas vezes também precisamos de tempo. Tempo para raciocinar, analisar, seguir em frente, porque as coisas não acontecem de um dia para o outro. Então, esse capítulo de Blue Box foi sensacional e eu sei que você vai deixar o seu like romântico aí embaixo. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo, compartilhando e comentando e vamos direto para mais esse vídeo. Seguinte pessoal, primeiro eu vou dar um adendo para vocês aqui sobre os capítulos que vocês precisam ver sempre em espanhol primeiro, porque tem algumas frases ali na Manga Plus que... olha só, o pessoal em inglês não coloca, como as frases do editor e tudo, e algumas coisas que muitas vezes ficam faltando. E eu acho que dão um belo acréscimo no mangá, por isso que eu peguei algumas partes ali em espanhol e leio também em inglês, embora não entenda tão bem assim o espanhol, mas dá pra dar uma quebrada. Bom, de toda forma, nós começaremos esse capítulo com o Taiki falando com a Hina em um pequeno flashback, onde, sim, ele falou que está saindo com a Chinatsu. E olha só, gente, que detalhe legal. O Taiki foi sincero com a sua amiga e ele se importa com ela, tanto que mais pra frente no capítulo, a todo momento, ele vai tentar demonstrar pra ela que eles podem continuar sendo amigos, porque seria um desperdício perder a amizade da Hina, porque não só é uma amiga de infância, como também é uma amiga muito querida por ele. E eu gostei muito, porque em outros capítulos o Taiki parecia não ligar tanto, ou pelo menos manter uma certa distância. Só que agora ele quer, de uma forma ou de outra, ele quer demonstrar carinho, e eu achei uma baita atitude do nosso protagonista, que é uma coisa que a gente poucas vezes consegue ver nos mangás. Não só isso, como também a forma da Hina lidar com tudo. Porque depois do Taiki dizer que ele tá namorando a Chinatsu, que eles estão saindo, a Hina olha pra ele e aquelas palavras simplesmente oprimem o coração dela, machucam o coração dela mais uma vez. E aí nós temos uma página dupla lindíssima, porque Blue Box foi capa na revista da Jump. Um bom detalhe é que algumas coisas escritas ali que eu vou ler aqui pra vocês, como minuto a minuto, os nossos sentimentos entrelaçados se fundem com a cor do céu. E aí nós temos a imagem do Taiki, da Chinatsu, Hariu, todo mundo ali na turma, apenas o Taiki e a Chinatsu olhando pra frente, que eu achei uma parte bem legal. E outro comentário também colocado foi que as suas relações vão mudando e o seu amor juvenil, né, ele vai tomando velocidade, o que é bem importante de ver. E bom, continuando o nosso capítulo, a Hina, ela ficou bem impactada, ela dá um baque ali, e aí ela diz, poxa, entendo. Então ela tenta meio que mudar de assunto, e tem uma pequena cena que talvez poucas pessoas tenham percebido. Porque aí ela diz pro Taiki primeiro, você podia ter me falado antes, eu tava me preocupando com você à toa e tal. Por quê? Porque ela estava se preocupando que o Taiki não estava falando com ela e que ele não estava muito legal por conta disso, porque ele acabou rejeitando ela. Então ela ficou se preocupando com aquilo de forma à toa, entre aspas, mas já que eles estão namorando, ela olha tudo aquilo e fala assim, ah, então você não precisa carregar as minhas coisas aqui que você ia levar lá para a sala dos professores.
Então, o que ela quis dizer com aquilo é que ela diz assim, uma pessoa feliz como você, que tá tão feliz agora, que está namorando com a Chinatsu, não pode ficar se preocupando com os meus sentimentos. Eu mesmo tenho que lidar com os meus sentimentos e passar dessa. E aí o Taiki ele fala, mas aí ela sai correndo, se vira, porque, é claro, ela ficou muito chateada, a gente viu a continuação no capítulo passado, que ela tava querendo chorar, e ela tava querendo superar, e aí ela diz pro Kyo que ela superou, mas na verdade a gente sabe que ela não superou, e ela vai mostrar isso nesse capítulo, porque o Taiki com tudo isso fica chateado. E aí nós trocamos de cena para a competição ali de pulos, né, pra ver onde que o pessoal tá alcançando, que eles costumam fazer lá no Japão. E aí então, que tá lá o Nishida se achando todo, né, tem até um ticket ali pra quem ganhar, quem pular mais alto. O Nishida era o campeão até então, só que aí o Ryu acaba batendo ele e ganhando com 67 centímetros ali no pulo. E o Taiki vai ser o próximo, mas o Ryu fala assim, pô mano, você já perdeu, já ganhei esse ticket, deixa eu ver com o que eu vou gastar. E aí então o Taiki pula, só que ficou 2 centímetros a menos, então ele acabou perdendo. Enquanto as meninas falam assim, nossa, que coisa boba pra ficar se disputando, né? E assim, gente, é homem, né? Homem é muito competitivo, isso é totalmente natural. Mas o legal de tudo nessas cenas é que a todo momento o Taiki tá sempre de olho na Hina pra ver como ela está. E aí vai ter um ponto interessante porque a Chinatsu vai perceber isso, gente. Vocês não notaram, mas ó, ela percebeu. Que aí vendo que a Hina tava meio de fora e tudo, o pessoal começa a conversar com a Ayami se ela vai querer disputar com o pessoal. E aí como o Taiki perdeu, ele fala pra Hina assim, Hina, me vinga aí, ganha do Ryu e tudo mais, né? Aí ela olha pra ele e fala assim, opa, você pedindo pra Hina Chono? Você sabe que Chono no caso tem borboleta no seu nome, ali no kanji ou hiragana, tá na língua japonesa. Tem o ideograma de borboleta porque ela alcança voos muito altos. E aí ela tenta ali meio que lidar numa boa, como se eles fossem amigos normais, e até tenta trapacear com a Ayami ali subindo com ela, levantando ela, que eu achei muito engraçado. E nesse momento o Taiki, gente, ele demonstra que ele tá se importando com a Hina, tanto que ele tenta incluir ela, ele tenta mostrar que eles ainda são amigos, que ele não quer se desfazer daquela amizade, ele tenta a consolar de alguma maneira, mesmo que ele não seja a pessoa ideal para isso. E aí então vocês podem reparar que ela dá uma risadinha, mas logo depois ela para de rir novamente, porque é como se ela estivesse voltando a ser amiga dele, mas aí ela percebe que ela não consegue ainda totalmente, por isso ela dá uma virada e fala, poxa, chegou a hora do meu treino, vou lá treinar e não sei o que. O Taiki percebe tudo aquilo e eu acho que ele se sente meio chateado, e é nessa parte que mostra a Chinatsu ali de fundo, enquanto o Taiki está olhando para a Hina. Provavelmente a Chinatsu vai conversar depois com ele, perguntar como está a Hina, o que aconteceu com ela, se ela tá chateada e tudo, se ele quer ajudar ela em alguma coisa, ou então a Chinatsu pode demonstrar pela primeira vez um pouco de ciúmes, porque ele tá preocupado com a Hina, e a Hina foi uma pessoa que se confessou pra ele, mas daí em diante a gente só vai saber nos próximos capítulos. Eu imagino que ela vai conversar, eles vão lidar com tudo isso numa boa, e seria um assunto interessante, né? Os dois conversarem sobre uma amizade do Taiki, porque a Hina, querendo ou não, ela pode não ter superado por completo o Taiki, porém ela está nesse processo. Bom, a Hina de toda forma começa a tentar colocar dentro da sua mente que, olha, não aconteceu nada, a gente pode ser amigo como antes, porque ela quer voltar a ter aquela relação, porque ela valoriza aquela amizade. E como é complicado quando a gente é rejeitado, por exemplo, por uma pessoa que a gente considera amiga, quando a gente é muito amigo dessa pessoa, ainda mais amigos de infância ou amigos que a gente sempre teve na escola, amigos que sempre estiveram próximos da gente. E, poxa, você fica naquele medo de, putz, eu perco a amizade ou eu fico com a amizade, mas eu meio que vou ficar sofrendo, sabe? Então é um grande de um dilema. E percebendo isso, a Ayami chega ali no Kasahara, que é, no caso, o Kyo, e fala assim, ô Kasahara, será que você não pode estender a mão ali pra Hina, escutar um pouquinho ela, estender um ombro amigo? Porque ela me pediu apresentar um garoto pra ela, eu acho que ela tá desesperada, eu acho que ela precisa de ajuda. E você já se demonstrou ser uma pessoa que se importa muito com os outros e tem um tato com as pessoas, você sabe conversar. Então, olha só, a Ayami percebeu as grandes qualidades do Kyo. E eu acho que isso, em algum momento, o Kyo vai falar, poxa, essa pessoa tá sempre reparando nas minhas coisas boas, nas minhas qualidades, e isso vai ser importante pro Kyo fazer o quê? Se apaixonar e descobrir que o sentimento do amor, ele não é algo solitário, e que ele pode ser, sim,
compartilhado. Por isso que é importante a Ayami se aceitar como ela é e crescer, amadurecer, e isso vai fazer com que o próprio Kyo mude a sua visão. E mudando a sua visão, o Kyo vai se apaixonar pela Ayami. Porque, bom, depois ela pedir ajuda ali do Kyo, o Kyo sim vai se dirigir lá pra Hina, porque ela diz pra ele que ele é a pessoa certa, que ele poderia ajudar, que ele poderia conversar com ela, que ele seria mais uma pessoa para ajudá-la. E eu acho que ela imagina que de alguma forma os dois vão acabar se apaixonando, mas eu acho que não. Esse capítulo demonstrou que o Kyo, ele não tem um sentimento real pela Hina, mas demonstrou sim que ele se importa como amiga. Quem vai confundir essas coisas talvez seja a própria Ayami, tentando juntar os dois em algum momento. E aí ela vai cair em um conflito, e quando ela cair nesse conflito, provavelmente a Hina vai ser a pessoa que vai jogar ela pro Kyo, né, mostrar ela pro Kyo e falar: Kyo, puxa, você nunca percebeu a Ayami? E aí então ele vai reparar: nossa, essa pessoa realmente me viu de verdade. O sentimento do amor talvez não seja tão solitário quanto eu imaginava. Porque aí então ela pede ajuda dele. Gostei muito dessa parte da Ayami. A Ayami é uma das melhores personagens adicionadas em Blue Box. E bom, continuando aqui no seu capítulo, a Hina, ela foi se sentar ali para fazer aqueles desenhos que eles costumam fazer de artes e tudo mais, né? De paisagens e tudo. Um bom detalhe é que a árvore ali, ela está no finzinho do inverno, né? Então tá acabando todas as plantinhas ali e já vão começar a nascer novas flores, novas plantas e tudo. E aquilo dá um significado muito legal sobre a própria Hina, que aquilo vai acabando até o ponto que ela dá o seu próximo passo. Porque o Kyo chega ao lado dela, pergunta se ele pode se sentar, ela diz que ele pode, e aí a Hina acaba se abrindo com ele, já que eles sempre foram amigos e porque ele contou uma história pra ela que ele já tinha se apaixonado por alguém. E aí ela menciona aquilo e diz assim: você já tinha, né, uma pessoa que você gostava e tudo, que não deu certo e tal, como que você fez pra superar? Porque ela quer algum tipo de conselho de uma pessoa que já foi rejeitada assim como ela. E aí o Kyo diz que apenas o tempo, porque o tempo foi passando e as coisas foram melhorando, e aí a Hina fala assim: poxa, eu entendo que o tempo, né, ajuda pra todo esse tipo de coisa e tal, só que eu fico imaginando se em algum momento eu vou poder voltar a ter a mesma relação que eu tinha com o Taiki de antes, porque quando eu ouvi que ele tava namorando a Chinatsu, tipo, mesmo dizendo que eu já superei, que eu já aceitei a decisão dele, ainda dói no meu coração, ainda tô muito machucado, então não é como se eu tivesse superado, mesmo dizendo isso pra mim mesma. Por isso que eu acabei me sentindo bem sufocada. E aí o legal é que a autora, ela coloca todos os sentimentos de uma pessoa que é rejeitada. Aquele sufocamento, ainda mais quando você vê ela com outra pessoa. E além disso, você fica naquela dúvida: será que mantendo a amizade com ele, será que é a coisa certa a se fazer? E aí é o legal de que a autora, ela consegue colocar em palavras tudo que uma pessoa, quando é rejeitada, ela sente de verdade. E a sensibilidade dessa autora é demais. A minha expectativa sempre fica no alto com Blue Box, mas a autora, ela supera ainda mais. E aí, o Kyo reparando em tudo aquilo, e a Hina dizendo que talvez seja melhor se afastar dele por completo, para que assim seja melhor a situação, não só entre eles, mas como também para ela superar, o Kyo começa a aconselhar ela e dá um exemplo muito legal. Porque ele diz assim: vamos supor que eu gostasse de você, Hina, e você é minha amiga, óbvio. E então eu fosse rejeitado, e aí eu me afasto de você. Com isso, você perde a minha amizade. É praticamente isso que você está me dizendo. Então, o que o Kyo faz? Ele mostra pra Hina que a gente, quando gosta de alguém, a gente não precisa manter um certo tipo de egoísmo. Egoísmo no sentido de: eu só vou focar nos meus sentimentos e não na felicidade do meu amigo. Porque ela poderia estar feliz pelo próprio Taiki, mas olha só como ele utiliza aquele exemplo. Porque num primeiro momento, a pessoa vai se sentir triste, vai se sentir com raiva, vai ficar mal pra caramba, e isso é o mais natural possível. Você tem que viver aquele momento pra si mesmo. Só que depois, aquele amigo que você considerava tanto, que era tão importante, você vai perder essa amizade, você não vai considerar que tem outra pessoa na relação que tá feliz junto com ele, que ele também está muito feliz. Então o Kyo, ele mostra a empatia com as outras pessoas, mas ao mesmo tempo mostra também o lado da própria Hina.
porque com o tempo passando, os seus sentimentos, eles não vão mais fazer tanta diferença, porque se você ama alguém de verdade, você quer ver a felicidade dela por completo, e isso que eu achei demais, porque ele conta ali a história dele. A pessoa por quem ele se apaixonou se chamava Saki, era uma pessoa que morava na casa ao lado, morava logo na próxima porta ali e tudo. Desde que ele se conhece por gente, ele já era apaixonado por ela, e aí ele confessou o seu amor, mas ela não se sentia da mesma maneira. Para ela, ele era como um irmãozinho mais novo. Só que aí num certo de um dia, ele acabou vendo ela saindo com uma pessoa, e depois quando eles acabaram conversando, ele descobriu que ela estava namorando com ele, e isso fez ele se sentir super mal, ainda mais porque era uma pessoa totalmente desconhecida, ele não sabia quem era, ele estava com ciúmes, ele estava com inveja, ele queria ser aquela pessoa, mas ele não podia. E então, num primeiro momento, claro, ele deixa ali que a raiva assuma o controle, ele fica bravo, só que conforme o tempo foi passando, ele percebeu que ela estava sorrindo, que ela estava muito feliz, e que ele percebeu que, bom, os sentimentos dele não eram os únicos que importavam naquela relação, e que a amizade poderia se manter além disso, porque a felicidade da Saki era mais importante. E por ela se sentir daquela forma, ele acaba aceitando tudo aquilo com o tempo, claro, e conforme ele vai amadurecendo, mas ele aceita aquela situação, percebe ali que ele não tinha chances e tudo bem, mas que o mais importante é a felicidade da Saki. E olha só que roteiro maravilhoso, como foi construído, e a sensibilidade e a responsabilidade emocional, como diz o Joãozinho, foi sensacional do Kyo. E aí então ele olha assim pro vento, porque claro, aquilo ainda pode causar um certo tipo de tristeza nele, ou um certo tipo de desânimo, porque ele sabe que é difícil, ele sabe que não tem uma única maneira de lidar, não tem só essa maneira de se afastar, não tem só essa maneira de voltar a falar com o Taiki como se nada tivesse acontecido, mais ou menos assim. Então tem várias maneiras que você pode lidar, não tem uma maneira certa, mas que você tem que levar em consideração os sentimentos das outras pessoas. E aí ele diz que ele, particularmente falando, ele acha que relacionamentos baseados ali, né, que são dominados pelo amor, são um pouquinho solitários, mas você mesmo é quem vai encontrar essa solução. Será que vale a pena realmente perder o amigo? Seria um desperdício? Será que aquela amizade vale a pena para você manter? Será que vale a pena as coisas? Então ele coloca tudo isso e ao mesmo tempo mostra para ela que ela também poderia se importar com os sentimentos do Taiki. Então aqui o Kyo, ele revela um pouquinho mais sobre si mesmo, como ele pensa, porque ele imagina talvez que ele não sirva para o amor, e é aí o ponto onde a Ayami vai conquistar o coração do nosso rapaz, e também ele mostra para Hina que, bom, olha, você também poderia se importar com os sentimentos dele e com a sua felicidade. Nisso, a Hina tá andando ali na escola, ela escuta alguém treinando lá no ginásio sozinho e tudo, e o Taiki tá lá treinando os pulos para tentar alcançar a marca do Haryu, mesmo que ninguém esteja vendo. E aí então, ao olhar pra ele e dizer assim, poxa, ele ainda tá tentando esse negócio, uma coisa tão pequena, uma coisa tão boba. E além disso, algo que não tem nada a ver com badminton, é só um negócio de pulo, é só uma competição besta. Só que o Taiki, ele está feliz, ele está tentando superar os seus limites, e para superar os seus limites, ele precisa superar o Haryu, não é? E aí então, que o Taiki tá lá todo feliz, igual um idiota e tudo, e aí ela olha pra ele, poxa, cara, seria um desperdício, seria uma vergonha perder a amizade com uma pessoa que eu ligo tanto. Acho que eu tenho que transformar esse amor que eu tenho em apenas uma memória, em apenas uma recordação, deixar ali no cantinho e tudo. Foi especial pra mim, porque ele foi uma pessoa especial, mas deixar aquilo apenas na memória para que eu possa seguir em frente. Até porque a porta já foi fechada, o Taiki já fechou a porta dizendo, olha, eu gosto de outra pessoa. Então, já que isso aconteceu, que nada está em aberto, chegou a hora dela caminhar adiante. Daquela porta fechada, ela abrir uma outra porta e seguir o seu próprio caminho. E é aí então que a Hina simplesmente ela fala assim, Taiki, tem uma coisa que eu esqueci de te falar. Parabéns por ter começado a namorar e tudo, pelo seu primeiro namoro. E mano, que encerramento sensacional da Hina ali mostrando pra ele, tentando seguir em frente. É claro que ela não superou por completo, mas daqui em diante vai ser um caminho diferente. Ela conseguiu entender que a felicidade do Taiki era mais importante do que os seus próprios sentimentos, mas que seus sentimentos também tinham valia. Então é uma percepção de si e ao mesmo tempo do outro, como você consegue equilibrar as duas coisas. E essa parte, mano, eu me emocionei porque eu falei lindo, lindo. E é
por isso que a Hina é Best Girl, não tem como. Nem Chinatsu supera. Eu sou Team Hina até o final. Não significa que eu quero a Hina com o Taiki. Eu quero que a Hina, como eu sempre digo pra vocês, seja feliz. É uma personagem incrível desse mangá, ela simplesmente arrebentou nesse momento. E os próximos capítulos devem trazer ali alguma tensão entre Ayame e Kyo. Talvez os dois aos poucos vão se aproximando, tanto que agora, o jeito que a Ayame ela se aproxima do Kyo é totalmente diferente. Ela já vai um pouquinho mais com vergonha, não olha tanto na cara dele, porque tá rolando ali um pouquinho de sentimento. Mas ela acha que o Kyo gosta da Hina. E talvez aí se crie uma confusão, até que ela consiga se confessar e dizer que gosta do Kyo. E aí o Kyo vai perceber que, bom, alguém me notou e, bom, o sentimento não é tão solitário assim. O amor serve pra gente também compartilhar, mesmo até quando nós temos fracassos ou então percalços no meio do caminho. Bom, aqui termina o capítulo de Blue Box, gostaria de saber o que vocês acharam. Mano, o Joe adorou, meu Deus, amei, Blue Box sensacional e eu tô indo nessa. Até um próximo vídeo e muito obrigado a todos do Discord que sempre comentam as coisas lá. Eu acho que vocês me dão um adendo muito legal da gente trocar ideia e também aqui nos comentários. Eu não tô lendo recentemente, tá? Porque tô sem tempo, mas eu vou ler, prometo, tá? Tô indo nessa, até uma próxima, fui, valeu!